Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho do CNIS, porque é um documento de extrema importância e que as pessoas esquecem simplesmente de utilizar na hora de se aposentar, e ele é muito importante. O CNIS é o Cadastro de Informações Sociais e é uma das principais ferramentas para ajudar na hora da aposentadoria. Então, seja para apurar o tempo de contribuição para uma aposentadoria ou para verificar a manutenção da qualidade de segurado. Então, é preciso que tenha, assim, a pessoa tenha um total domínio sobre todos os elementos que compõem esse documento. E o significado de cada sigla indicador do CNIS é fundamental e que pode fazer a diferença na hora de interpretar esse documento. Então, logo vem a identificação do filiado, número 1, e esse quadro estão dispostas as informações pessoais do segurado, como o nome, o NIT, que é o mesmo que o PIS, CPF, data de nascimento. Aí vem o 2, que são as relações previdenciárias. Então, nesse quadro estão descritos cada vínculo, relação previdenciária do segurado e cada sequência, né, do período contributivo. Aí a gente tem um simples, números, né, de sequências de vínculos. Aí depois a gente tem o CNPJ ou o SEI, que é o registro de empresas, e é equiparado os desobrigados de inscrição no CNPJ, ou que ainda não tenham efetuado, além de toda obra de construção civil. Aí vem o CPF também, né? E o CNPJ, então é um dos 3 que vai constar. Então, ou o SEI, ou o CPF, ou o CNPJ, do responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária. Então, caso seja um vínculo empresário-empregador, esse campo não aparecerá constando apenas o NIT do próprio segurado, porque ele próprio vai ser o responsável tributário pelo recolhimento da contribuição. Aí aparece lá 2.3, origem do vínculo, que vai constar qual a origem do vínculo previdenciário ou de quem é o CPF, CNPJ, que eu falei agora há pouquinho. E o 2.4 trata de uma sequência indicativa de benefício que vai constar a espécie do benefício requerido. E o número do benefício, né, que se trate de um benefício, vai ter um número desse benefício. Aí vai ter a data de início, que é a data de início do vínculo previdenciário, e aí a gente deve ter especial atenção, porque muitas vezes a data de início ela pode ser diferente da que consta nos documentos, como a carteira de trabalho, que possui presunção de veracidade. Então, nesses casos, precisa pedir a retificação da informação. E a data fim, que é quando você saiu do trabalho, é o fim do vínculo previdenciário. Muitas vezes esse campo ele pode ficar em branco. Por quê? Porque o empregador responsável pode não ter encerrado o vínculo junto ao INSS. Bom, aí tem o 2.8, que é o tipo de vínculo que vai constar a categoria de filiação: segurado, podendo ser empregado, podendo ser contribuinte individual, empresário, empregador, trabalhador avulso, empregado doméstico, segurado especial ou segurado facultativo. E, por fim, o 2.9 vai constar a competência, o mês no qual o segurado recebeu a remuneração. E esse vínculo ele pode estar em branco ou preenchido. Normalmente, ele é preenchido nos casos em que o vínculo ainda se encontra em aberto, sem a data fim, como quando o contrato de trabalho está suspenso ou não houve encerramento do vínculo junto ao INSS.
Bom, no 2.10 vai aparecer a situação, vai constar a situação do benefício, podendo ser ativo, indeferido ou suspenso. No CNIS consta ainda a competência, o mês que foi recebida a remuneração. E a remuneração vai constar a remuneração sobre a qual incidiu a contribuição previdenciária. Então, tecnicamente falando, é o salário de contribuição que vai ser utilizado para calcular a renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Então, caso não conste remuneração do vínculo, o INSS vai considerar o mesmo como salário mínimo. Então, nesses casos, a necessidade de comprovar os respectivos salários de contribuição. Então, você vai ter que apresentar um documento como os contra-cheques do período. E aí você vai ter também indicadores que estão presentes tanto na linha de vínculos como após cada remuneração. Então, a EXT VI, por exemplo, acerto de vínculo extemporâneo indeferido. Então, esse indicador significa que houve uma tentativa de acerto de vínculo que foi indeferido pelo INSS. E aí deve ter atenção redobrada com relação a essa documentação a ser apresentada no requerimento administrativo. Tem o AEXT-VT, que é o acerto de vínculo extemporâneo validado totalmente. Então, esse indicador significa que o período que era considerado extemporâneo já foi validado totalmente. Tem o AVRC-DF, que é acerto de vínculo extemporâneo deferido. Então, esse indicador significa que o acerto de vínculo foi deferido. Então, você tem que verificar se os salários de contribuição estão corretos no CNIS. E em 25, é um indicador de exposição a agentes nocivos no grupo 25 anos. Então, o IEM, ele é de grande valia para os requerimentos administrativos e de processos judiciais envolvendo a concessão de aposentadoria especial. Isso porque sua presença no CNIS, ao lado dos números 15, 20 e 25, significa que o vínculo empregatício em questão, ele pode servir como forte prova para a comprovação do exercício de atividade especial. Então, quando está presente, o IE indica que aquela empresa está realizando uma contribuição a mais, em razão do risco da nocividade das atividades que exerce. Em outras palavras, trata-se de um reconhecimento da própria pessoa jurídica de que o empregado trabalhava exposto a agentes nocivos, o que pode e deve ser alegado para a comprovação de tempo de atividade especial. Então, esse EM, de forma alguma, importará em presunção de atividade especial. Ele é tratado como um indício a mais da atividade especial, devendo o segurado buscar mais documentos a comprovar essa atividade. Outro o e-mail contribuição, por exemplo, são contribuições recolhidas com código MEI, então microempregador individual. Esse indicador significa que a contribuição foi vertida na condição de microempreendedor individual na alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Então, não sendo computada para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas é possível você realizar a complementação das contribuições e contar esse período para aposentadoria por tempo de contribuição. Existem inúmeros indicadores que servem para nos orientar na hora de verificar um CNIS. Então, quando você constatar que um vínculo esteja com períodos errados, de afastamento ou de trabalho, já faça essa atualização do CNIS. Assim, quando você chegar na hora de pedir a sua aposentadoria, então, por exemplo, você não terá que se preocupar com nada. Por quê? Porque o seu CNIS, ele já vai estar todo certinho. Então, o site do INSS, ele traz a lista de documentos necessários para fazer esse serviço de atualização do tempo de contribuição. E ele pode variar, então, dependendo de qual tipo de segurado que você é, então, se você é segurado empregado, se você é contribuinte individual, se você... O importante é que você tenha, pelo menos, um desses documentos que eu vou falar agora, para você comprovar vínculo. Então, o extrato do FGTS
FGTS, a carteira de trabalho, o olerite, o contrato de trabalho, declaração de imposto de renda, rescisão do contrato de trabalho, fichas de registro. Então, você precisa conferir todos os salários de contribuição, você tem que olhar todos os valores dos seus salários de contribuição. Essa é a dica ainda mais preciosa. Por quê? Porque ela vai influenciar diretamente no valor do seu benefício, principalmente na aposentadoria, porque será feito o quê? Um cálculo com a média desses salários de contribuição. Então, caso haja algum período que houve assim uma contribuição errada, pode ser que seu benefício futuro venha mais baixo que o planejado. Então, isso é muito ruim na hora que você vai se aposentar. Por quê? Porque caso não se atente a esses valores, essa sua aposentadoria ela pode vir muito abaixo do esperado. E para você resolver esse problema, após o benefício ser concedido, é um processo bastante burocrático e demorado. Então, assim, caso você constate qualquer erro com as suas contribuições, seja você segurado, empregado, seja contribuinte individual, facultativo, você deve fazer atualização de tempo de contribuição. Dessa forma, quando você for solicitar o seu benefício, estará livre de problemas e receberá o valor já calculado com antecedência, porque o seu CNIS ele estará com as informações corretas. Então, não tem nada melhor que ter uma aposentadoria sem complicações, não é? Então, muito importante é você pedir que o INSS reconheça vínculos de reclamações trabalhistas. Então, você deve pedir ao INSS que atualize seu extrato previdenciário na hipótese de você ter uma sentença judicial trabalhista, que reconheça esse vínculo de trabalho, então, com algum empregador. Isso porque a reclamatória trabalhista, ela restringe a garantia de direitos trabalhistas e, por si só, ela não produz efeitos previdenciários. Isso acontece porque o INSS, ele não participou do processo em questão. Então, desse modo, ele não tem o dever imediato de reconhecer aquele vínculo trabalhista. Então, desse jeito, você tem que pedir a Previdência que acrescente, né, o vínculo de trabalho ao seu CNIS, incluindo o valor dos salários de contribuição. Então, isso fará diferença na sua aposentadoria, porque a chance de aumento no seu tempo de contribuição, na carência e no valor do seu benefício, caso ele aumente a média do salário do benefício. Então, se você já estiver aposentado e houver esse reconhecimento de vínculos de reclamações trabalhistas, você pode pedir a revisão do seu benefício, mesmo que judicialmente. Então, você tem que conferir se você possui mais de um CNIS também, isso pode acontecer e é muito mais comum do que você imagina. Então, existe a possibilidade de você ter mais de um CNIS. Por quê? Porque quando você tiver mais de um número de identificação do trabalhador, que é o NIT. Então, geralmente acontece quando a pessoa é empregada em uma empresa, então, por exemplo, e aí depois vira contribuinte individual autônomo, onde, por vezes, ele é gerado um NIT. Então, quando isso acontece, você fica com 2 extratos previdenciários. Então, tome bastante cuidado. Assim, pode ser que quando você for consultar o seu CNIS, apareça contribuições somente de um trabalho, então como autônomo, por exemplo, e não o tempo como empregado. Então, isso acontece por quê? Porque os períodos de contribuição, eles estão em um NIT diferente. Então, para você resolver esse problema, existe um serviço chamado atualização de cadastro e senha, que pode ser feito pelo Meu INSS ou através do número 135 do INSS. Então, nessa atualização, você pode fazer a unificação dos 2 ou mais números de NIT que você possa possuir. Então, a dica que eu dou é que você faça a junção dos NITs, porque vai facilitar bastante na hora que você for requerer um benefício.
E você precisa esperar a hora da aposentadoria para corrigir o CNIS, por exemplo? Não. A lei diz que o trabalhador ele pode a qualquer tempo incluir, excluir, retificar as informações incorretas. Aliás, é fundamental encontrar os erros logo para você não perder tempo na hora de começar a receber o benefício. Bom, se o período trabalhado estiver no CNIS, o INSS aceita sem discussão? Bom, deveria ser assim, né? Está previsto na lei que os registros relativos a vínculos de contrato de trabalho, remunerações e contribuições valem como prova perante a Previdência Social para fins de tempo de contribuição e salários de contribuição. Só que na prática, né, claro, o INSS ele pode pedir que o contribuinte comprove a veracidade das informações. E assim, por que o trabalhador tem que comprovar se o tempo está registrado no banco de dados do próprio INSS? Bom, quando esse documento foi criado em 89, teve uma migração de dados de uma forma equivocada. Eu mesma já vi trabalhadores com contratos de trabalho em lugares em que nunca trabalharam. Já vi também que em alguns o CNIS não há registro onde o trabalhador de fato trabalhou. Então, por isso é importante pegar esse documento o mais cedo possível para dar tempo de corrigir tudo que está errado, até a hora da aposentadoria. Depois que estiver tudo corrigido, é hora de fazer a contagem do tempo de serviço para você saber se já está na hora de se aposentar. Então, como o trabalhador pode fazer para conseguir o CNIS? Pela internet, no site da Previdência Social, nas agências do INSS e para quem é correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, no caixa eletrônico, no próprio aplicativo do celular, você consegue. Bom, é possível que o trabalhador tenha mais de um CNIS? Sim, porque os trabalhadores que possuem mais de um NIT, que é o número de identificação do trabalhador, eles precisam consolidar, o que eu falei agora há pouco, a multiplicidade de cadastro em um único número. Bom, e quem ganhou uma reclamação trabalhista vai ter o CNIS acertado automaticamente? Não, como falei há pouco. Por quê? Ainda que o patrão que foi condenado na reclamação trabalhista pagar a contribuição para o INSS, os valores dos salários de contribuição ou do vínculo empregatício não são automaticamente contabilizados no CNIS. Então, se o trabalhador não correr atrás, não apontar essas informações para o INSS, elas não serão incluídas na aposentadoria. Então, vamos supor, quem ganhou uma reclamação trabalhista tem que fazer para corrigir o banco de dados do INSS para não ter prejuízo na aposentadoria? Bom, essa pessoa vai pegar cópia do processo que moveu contra o patrão, identificar quais são as verbas trabalhistas de natureza salarial e pedir a retificação do CNIS. Tem muitos empregadores que fizeram um acordo trabalhista e declaram que não tinham verbas salariais, mas apenas indenizatórias. Então, caso o trabalhador esteja nessa situação, a melhor saída é fazer um diagnóstico previdenciário. Então, o que é esse diagnóstico previdenciário? É um levantamento de todos os contratos, contribuições e vínculos empregatícios do trabalhador que permita que ele saiba quando vai se aposentar, identifique qual o melhor benefício e defina como deve contribuir até chegar a data de pedir a aposentadoria. Então, o extrato previdenciário vai ser sua maior carta na manga para comprovar seu tempo de contribuição, carência e os salários de contribuição. Então, com o CNIS atualizado, é quase impossível que o INSS não conceda o benefício requerido, desde que você cumpra os requisitos necessários. Então, tem muita gente que deixa, olha só, muita gente que, principalmente nessa época de pandemia, que aconteceu todo esse problema, né, que fecharam as agências, você imagina quem estava aguardando para regularizar o CNIS
junto com o pedido de aposentadoria. Bom, essa pessoa, quem estava com tudo direitinho, tudo redondinho, já ia direto e pedir aposentadoria. Agora, quem estava com todo esse problema, primeiro precisava justificar tudo, porque se você pede aposentadoria e seu CNIS está totalmente com problemas, quem tem vários extratos, vários CNIS, simplesmente pode um CNIS não aparecer. E aí a contagem ser muito menor de tempo de contribuição, benefício ser indeferido. Outras vezes, a pessoa se entrou sem pedir regularização, já tomou uma negativa também. Porque, claro, quem vai pedir aposentadoria, é difícil a pessoa pedir com muito tempo, com excesso de tempo. Normalmente as pessoas pedem mais ou menos quando completam um tempo, um pouquinho a mais, mas não muito, de forma que pode deixar 5 anos sem entrar na contagem. Então, precisa tomar muito cuidado. O CNIS, você tem que estar sempre regularizado. Outra questão, se não entra a data final, você olha ali o vínculo, não tem a data final, provavelmente ele nem entre na contagem porque não foi encerrado. Então, está lá em aberto. Então, o INSS muitas vezes desconsidera. A gente pega a carta de concessão e, normalmente, você vê que a pessoa tem muitos períodos que o INSS sequer contou. Então, quando é aquela pessoa que tem muito tempo de contribuição, você vê e, assim, se aposenta com muito menos. Então, às vezes, você vê uma pessoa que poderia ter se aposentado lá atrás por tempo de contribuição se aposentando por idade. Aí você vê que a pessoa, o PPP não foi considerado, que o PPP é o que aumenta o tempo de contribuição. Não foi considerado, então uma atividade especial acaba sendo considerada comum e a pessoa não vê. E antes da reforma, isso podia gerar o quê? A pessoa não entrar na regra 8696, que dava aquele aumento, porque tirava o fator previdenciário. Então, o CNIS é uma ferramenta extremamente importante que vai ser utilizada na hora de conceder. Ah, mas eu vou me aposentar daqui 10 anos, para que eu vou pensar nisso agora? Pode pensar, porque se você sofrer um acidente, vai ser com base no seu CNIS que vai ser concedido um benefício. Você vai se aposentar, você não sabe o dia de amanhã, você pode ter um problema, você pode fazer uma cirurgia, receber auxílio-doença. A gente nunca sabe, você pode sofrer um acidente, deixar pensão por morte. Então, é sempre bom, eu sei que nós brasileiros, eu me incluo nisso também, porque tenho mania de deixar tudo para a última hora, mas isso é um documento extremamente importante, que quanto antes, agora mesmo, você vê um documento uma aposentadoria que está tudo direitinho, ela é concedida muito rápido. Já aconteceu de eu dar entrada no pedido agora pelo INSS digital e sair na outra semana, porque estava tudo redondo. Ao passo que tem outros que demoram, por quê? Porque está tudo muito bagunçado. Então, o ideal é você deixar tudo certinho para que você não tenha problemas na hora de se aposentar. Bom, essas e outras dicas você confere aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.